A chuva fina caía sobre os vidros da mansão, criando um som suave que se misturava ao tic-tac do relógio antigo da sala de jantar. Era domingo, e como sempre, o ritual era o mesmo. A mesa longa, os talheres alinhados com precisão, e Henrique Vasconcelos, sentado na cabeceira, com o olhar fixo no prato à sua frente. Nenhum empregado ousava dizer palavra. O silêncio era a regra. Henrique mastigava lentamente, sem pressa e sem prazer. A comida era impecável, preparada pelo chefe francês que comandava a cozinha, mas para ele, era apenas mais uma refeição. Desde a morte da esposa, 7 anos atrás, Henrique havia se fechado num casulo de rotina e distanciamento. Sua filha, Isabela, de 8 anos, raramente almoçava com ele. Preferia ficar com a babá, Jéssica, que cuidava dela como se fosse filha. Naquele dia, porém, algo diferente aconteceu. Jéssica havia pedido autorização para trazer a filha, Luana, de 11 anos, já que não tinha com quem deixá-la. Henrique, indiferente, apenas assentiu com a cabeça. Para ele, uma criança a mais na casa não fazia diferença, desde que não atrapalhasse o almoço. Mas Luana não era do tipo que passava despercebida. Enquanto a babá organizava os brinquedos de Isabela no quarto, Luana andava curiosa pelos corredores enormes, observando os quadros, os móveis antigos e os tapetes macios. Era tudo diferente do que conhecia. O brilho das coisas não escondia o frio que sentia no ar. Ao ouvir o som de talheres vindo da sala, seguiu instintivamente, sem saber se podia entrar. Viu o homem sentado sozinho, rígido, mastigando como se estivesse em outro mundo. Aproximou-se devagar, com passos quase inaudíveis, e puxou uma cadeira próxima. Henrique levantou os olhos, surpreso, sem dizer uma palavra. Oi, disse ela, simples. Henrique franziu o senho. Não estava acostumado com interrupções. Onde está sua mãe? Lá em cima, com a Isa. Ela deixou eu vir ver a sala. É bonita. Ele fez que sim com a cabeça, esperando que ela fosse embora. Mas Luana continuou ali, olhando para ele, como se enxergasse algo além do que os olhos mostravam. O senhor tá sempre assim? Henrique arqueou uma sobrancelha, confuso. Assim como? Sozinho. Sem ninguém na mesa. A comida tá boa, mas o senhor parece triste. Ele largou os talheres lentamente. Era a primeira vez em anos que alguém falava com ele daquele jeito. Não era com desrespeito, era com verdade. Você não devia estar aqui. Por quê? Porque essa parte da casa não é para visitas. Mas eu não sou visita. Eu vim com a minha mãe. Ela trabalha aqui, né? Henrique ficou em silêncio, encarando a menina. Ela não se intimidava. Posso te fazer uma pergunta? Já está fazendo. Por que o senhor nunca sorri? A pergunta bateu como uma pedra no vidro. Henrique não soube o que responder. Engoliu seco e desviou o olhar para o prato. Luana não insistiu. Apenas ficou sentada, balançando os pés no ar. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Tinha peso. Tinha presença. Minha mãe diz que tem gente que esquece como é sorrir. Mas se a gente lembrar de uma coisa boa, o sorriso volta. O senhor lembra de alguma coisa boa? Henrique apertou os lábios. Imagens distantes lhe vieram à mente. Uma praia antiga, o riso da esposa, o primeiro computador montado numa garagem apertada. Mas tudo parecia empoeirado, como se pertencesse a outra vida. Não é da sua conta, menina, disse, por fim, com voz baixa. Luana assentiu, mas antes de sair, deixou um pequeno papel dobrado sobre a mesa. Depois correu de volta pelos corredores, sumindo da vista. Henrique terminou o almoço em silêncio. Quando pegou o papel, viu um desenho tosco feito a lápis, ele sentado à mesa, e uma menina ao lado, sorrindo. Abaixo, escrito com caligrafia infantil, se quiser conversar, posso ouvir. Ele ficou olhando para aquilo por longos minutos. Pela primeira vez em muito tempo, algo dentro dele se mexeu. Se você também acha que pequenas perguntas podem mudar grandes vidas, já se inscreve no canal e continua com a gente nessa história. Porque isso foi só o começo. Henrique acordou antes do nascer do sol, como de costume.
Caminhou até a varanda do andar superior e olhou a cidade ainda adormecida, coberta por uma névoa leve. O papel com o desenho de Luana ainda estava em seu bolso. Durante a noite, pegou-se olhando para ele mais de uma vez. Aquilo o inquietava. Na cozinha, os funcionários já estavam organizando o café da manhã. Quando ele entrou, o silêncio habitual se instaurou imediatamente. Henrique pediu apenas um café preto e foi para a biblioteca. Sentou-se diante de uma das janelas altas e ficou observando a luz dourada começar a tocar os prédios distantes. Jéssica apareceu minutos depois, constrangida. Seu Henrique queria pedir desculpa por ontem. A Luana não devia ter incomodado o senhor durante o almoço. Ele levantou os olhos devagar, apoiando a xícara no pires com delicadeza. Ela não me incomodou. A resposta pegou Jéssica de surpresa. Ah! Fico aliviada. Ela é curiosa demais, às vezes fala o que não deve. Henrique permaneceu em silêncio por alguns segundos. Quantos anos ela tem? 11. E o pai? Foi embora antes dela nascer. Nunca mais deu notícia. Henrique assentiu, como se algo se encaixasse. Jéssica, ainda nervosa, aproveitou para sair, aliviada por não ter sido repreendida. Henrique voltou a ficar sozinho, mas sua mente estava agitada. Era raro ele fazer perguntas pessoais. E ainda mais raro era lembrar da própria infância, mas algo em Luana o puxava para dentro de si. Pegou um dos álbuns antigos guardados na estante. As páginas tinham cheiro de papel envelhecido. Fotos em preto e branco mostravam um menino franzino ao lado de um homem de boné e mãos calejadas. Seu pai. O mesmo homem que, aos domingos, sentava-se em silêncio à mesa da cozinha, cansado da semana, mas nunca recusava uma conversa. Henrique fechou o álbum com cuidado. O som da madeira rangendo sob seus pés ao se levantar ecoou pelo cômodo vazio. Mais tarde, ao passar pelo corredor do andar superior, ouviu risadas vindas do quarto de Isabela. Curioso, aproximou-se da porta entreaberta. Lá dentro, Luana e a filha brincavam com papel e lápis de cor. Desenhavam casas coloridas e pessoas de mãos dadas. Henrique observou por alguns segundos sem ser notado. Sorriu de leve, quase imperceptível, mas logo voltou à expressão séria quando percebeu. Na sala, ao lado do piano, encontrou um caderno escolar de Isabela. Era uma redação sobre o que ela gostaria de ser quando crescesse. A caligrafia era infantil, mas uma parte chamou a atenção. Hoje eu aprendi com a Luana como escrever palavras difíceis. Ela disse que posso ser o que eu quiser, mesmo que ninguém acredite. Eu quero ser professora. Henrique leu aquilo 2 vezes. Aquela menina de fora, filha da babá, estava impactando sua filha de um jeito que ele jamais imaginou. No fim do dia, já escurecendo, o motorista o levou até o prédio da empresa. Ele precisava resolver pendências com os sócios. No elevador, em silêncio, olhava para o reflexo de si mesmo nas paredes espelhadas. Um homem elegante, bem-sucedido, mas com os olhos de pedra. Na sala de reuniões, o clima era tenso. Um dos diretores, Mauro, falava em cortes de equipe para otimizar os recursos. São mais de 40 funcionários do suporte, Henrique. Custam caro. Podemos terceirizar tudo e reduzir pela metade o custo. Henrique ouvia, mas sua mente voltava ao caderno, as palavras de Isabela, a coragem de Luana. Ele cruzou os braços e falou com firmeza. E quem vai treinar essa terceirizada? Quem vai garantir que o cliente final seja atendido com o mesmo cuidado? Mauro ergueu as sobrancelhas, surpreso. Henrique, estamos falando de economia. Estamos falando de gente. E gente não é número. Silêncio. Era a primeira vez em meses que Henrique confrontava as decisões sem parecer automático. Ao sair da empresa, voltou para casa em silêncio. Subiu direto para o quarto, abriu a gaveta do criado mudo e guardou o desenho de Luana com cuidado. Ele ainda não sabia o porquê, mas aquela pergunta simples, por que o senhor nunca sorri? Tinha começado a rachar algo por dentro. E rachaduras são o começo de qualquer transformação. A segunda-feira amanheceu com céu cinzento e ar abafado. Henrique, de terno escuro,
saiu cedo de casa. O carro atravessava as avenidas movimentadas da capital, mas sua mente não acompanhava o ritmo da cidade. Ainda pensava em Luana. Não era comum para ele fixar-se tanto numa pessoa, muito menos numa criança. Ao chegar à empresa, passou direto pela recepção sem cumprimentar ninguém, como sempre fazia. Entrou na sala envidraçada no último andar e ficou olhando para a paisagem urbana. Prédios altos, trânsito intenso, tudo igual. Mas por dentro, algo se movia. Sentou-se e abriu o notebook, mas o trabalho não fluía. Em vez disso, digitou o próprio nome no buscador e clicou num link antigo de uma entrevista que dera anos atrás, quando sua startup havia estourado no mercado. O Henrique do vídeo sorria, falava com paixão sobre mudar o mundo com tecnologia acessível. Hoje, aquele discurso parecia distante. Um toque na porta interrompeu os pensamentos. Era Sandra, sua secretária. Henrique, o pessoal de RH pediu sua aprovação nos cortes da área técnica. Está em sua mesa. Deixa aí, eu vejo depois. Sandra hesitou, surpresa. Ele sempre resolvia tudo na hora. Depois que ela saiu, Henrique empurrou os papéis para o canto. Abriu a gaveta inferior da mesa e puxou uma caixa pequena com objetos antigos, um chaveiro enferrujado, um cartão dobrado da filha e uma foto de sua primeira sala comercial. Olhou para aquele espaço apertado, com móveis simples e uma lousa branca rabiscada com ideias. Ali, ele ainda se lembrava de quem era. O dia passou devagar. Ao chegar em casa no fim da tarde, ouviu vozes vindas do jardim. A filha corria pelo gramado com Luana. Riam, suadas, sem se preocupar com a formalidade da casa. Jéssica estava por perto, sentada sob a sombra de uma árvore, observando. Henrique ficou de longe, sem ser visto, e uma memória antiga se impôs. Ele, criança, num terreno de terra batida, chutando uma bola feita de meias velhas. O pai chegava do trabalho, coberto de poeira, mas sempre com tempo para um vai, filho, chuta pro gol. Sacudiu a cabeça, afastando a lembrança, e entrou. Mais tarde, na sala, chamou Jéssica com um gesto discreto. A Luana. Ela já pensou no que quer fazer da vida? Ela vive dizendo que quer ser engenheira. Fica desmontando tudo lá em casa para entender como funciona. Henrique arqueou as sobrancelhas. Engenheira? É. Ela é esperta. Aprende rápido. Mas nossa realidade não ajuda muito, né? Henrique assentiu, pensativo. De repente, lembrou-se de quando, com 13 anos, desmontou um liquidificador quebrado só para ver os fios por dentro. A mãe quase teve um ataque, mas o pai disse, se ele quer entender, deixa mexer. Melhor isso do que mexer com o errado. Subiu para o quarto da filha. No corredor, viu o caderno de Isabela jogado no chão. Pegou, limpou a capa com a mão e abriu em uma das últimas páginas. Tinha uma nova redação. Hoje a Luana me ensinou que as palavras podem ser como chave. Se a gente souber usar, abre portas. Eu gosto quando ela fala as coisas. Parece que entende tudo. Fechou o caderno devagar, sentindo o peso daquelas palavras. Uma menina de 11 anos, filha da babá, ensinando sua filha a escrever, pensar, sonhar. Na madrugada, não conseguia dormir. Levantou, caminhou pela casa silenciosa até a biblioteca e acendeu uma luz baixa. Pegou um livro técnico de informática, depois outro. Separou alguns cadernos antigos de sua época de estudos. Sentou-se na poltrona e, por impulso, começou a preparar algo. Um material simples, introdutório, que ensinava conceitos básicos de lógica e programação. Fez isso por horas, sem perceber o tempo passar. No fim, olhou para o que havia escrito e respirou fundo. Não sabia exatamente por que fazia aquilo, mas sabia que não era em vão. Algo dentro dele, enterrado havia anos, começava a se mexer de novo. E às vezes, o que a vida precisa é só de um pequeno empurrão para lembrar quem somos. O dia amanheceu abafado, com nuvens carregadas ameaçando um temporal. Henrique saiu cedo, mas sua mente permaneceu em casa. O olhar de Luana, suas perguntas, o jeito como mexia com tudo ao redor, ainda pairavam como um eco. No caminho até a empresa,
o celular tocou. Era Jéssica. Seu Henrique, desculpa incomodar. Aconteceu uma coisa com a Luana na escola. Ele estranhou o tom aflito da babá. O que houve? Ela defendeu uma colega que estava sofrendo bullying e acabou discutindo com a professora. Foi punida. Tão falando em advertência. Henrique respirou fundo. O carro parou num semáforo. Do lado de fora, uma criança vendia balas na calçada, ignorada por quem passava. Ela foi agressiva. Não. Só. Falou alto. Disse que era injusto tratar a menina daquele jeito. Mas sabe como é, né? Quando uma criança pobre fala o que pensa, parece que incomoda mais. Henrique fechou os olhos por um segundo. Sentiu um peso estranho no peito. Depois eu vejo isso. Obrigado por avisar. Desligou e ficou em silêncio o resto do trajeto. Ao chegar na empresa, mergulhou em reuniões, mas nada o tirava daquele pensamento. Uma menina de 11 anos tendo que lutar por justiça enquanto adultos se calavam. No fim do dia, voltou mais cedo para casa. A chuva finalmente caiu, forte, tamborilando nas janelas. Encontrou Luana sentada no sofá, cabeça baixa, mexendo num brinquedo quebrado de Isabela. O que aconteceu hoje na escola? Perguntou, sem rodeios. Ela olhou para ele, surpresa. A senhora Lúcia, professora de matemática, chamou a Carla de casca grossa porque ela errou um exercício. A turma riu. Eu disse que ela devia ensinar melhor, não humilhar os outros. Henrique a observou em silêncio. E aí? A professora mandou eu sair da sala. Disse que estava desrespeitando a autoridade dela. Henrique cruzou os braços. Você sabe que tem jeito certo de falar as coisas. Sei. Mas ninguém escutava Carla. E se a gente não fala nada, quem escuta? A firmeza na voz dela era desconcertante. Não era rebeldia. Era convicção. Você gosta de estudar? Ele perguntou, mudando o foco. Gosto. Mas às vezes parece que a escola não gosta de mim. Henrique não respondeu de imediato. Lembrou da própria infância, de quando o professor o corrigiu diante da turma por escrever internet com letra minúscula. Ele não sabia ainda que nomes próprios de tecnologia também exigiam respeito. Você ajudou a Isabela com as lições, né? Ajudei. Ela tem boas ideias, mas se atrapalha na hora de escrever. A gente escreveu juntas umas histórias. Henrique se sentou na poltrona. E você? Pensa em fazer o que quando crescer? Luana encolheu os ombros. Gosto de desmontar coisas. Entender como funcionam. Já tentei arrumar o ventilador lá de casa. Quase consegui. Aí queimei, mas só um pouco. Ele esboçou um sorriso discreto. Já pensou em aprender sobre computador? Já. Mas a gente não tem nenhum. O silêncio se instalou de novo, mas dessa vez era confortável. Henrique se levantou, foi até a estante e pegou um caderno com anotações. Sentou-se ao lado dela e abriu na primeira página. Aqui tem umas coisas que podem te interessar. É simples, mas é um começo. Lógica, comandos básicos, essas coisas. Luana olhou para o material com olhos brilhando. Isso é para mim? É. Mas só se prometer que vai me ensinar alguma coisa de volta. Ela sorriu. Eu posso te ensinar a desenhar gente sorrindo. Henrique soltou uma pequena risada, quase surpresa por ele mesmo. Naquela noite, Jéssica apareceu na sala, confusa ao ver a filha estudando com o patrão. Tá tudo bem aqui? Henrique respondeu, calmo. Só estamos falando sobre futuro. E no fundo, ele sabia, era a primeira vez, em muito tempo, que ele também começava a acreditar que tinha um. A terça-feira começou com céu limpo e ar mais fresco. Henrique tomou o café da manhã na varanda, olhando os ipês floridos que cercavam o jardim. O caderno que havia entregue para Luana estava ao seu lado, agora com pequenas anotações feitas a lápis. Ela já tinha começado a estudar por conta própria. Ao entrar no escritório, surpreendeu-se com a filha sentada no tapete, lendo em voz alta. Luana estava ao lado, corrigindo a entonação com paciência. Respira antes da vírgula, Isa. Assim fica mais fácil de entender.
Henrique ficou na porta, ouvindo por um tempo sem interromper. A voz da filha soava diferente, mais firme, mais segura. Depois do almoço, pela primeira vez em meses, sentou-se na mesma mesa que as duas meninas. Normalmente, comia sozinho, mas naquele dia decidiu mudar. Quando se aproximou, Isa abriu um sorriso tímido. Luana apenas puxou uma cadeira ao lado. "O senhor vai almoçar com a gente?" perguntou Isa. Achei que estava na hora." O cozinheiro, surpreso, trouxe os pratos. A conversa à mesa era simples: comida, escola, livros, desenhos. Henrique falava pouco, mas escutava tudo. E escutar, para ele, já era um grande avanço. No fim da refeição, Luana olhou para ele. "Gostou da comida?" "Sim." "Estava boa. É melhor quando a gente come com alguém, né?" Henrique não respondeu, mas seu silêncio carregava menos peso do que antes. Mais tarde, em seu escritório, abriu o computador e buscou tutoriais infantis sobre programação. Queria adaptar os exercícios para Luana. Era um gesto pequeno, mas que exigia um esforço interno imenso. Naquela noite, chamou Luana para sentar ao lado dele. Entregou um papel com desenhos de blocos e linhas. "Isso aqui é lógica. Tipo um quebra-cabeça de ideias. Serve para ensinar o computador o que fazer." Ela olhou com atenção. "Então, computador é igual criança. Se a gente não explicar direito, ele faz tudo errado." "Exatamente isso", disse Henrique, sorrindo. Passaram quase uma hora conversando sobre comandos, variáveis e caminhos lógicos. Luana fazia perguntas rápidas, anotava com letra miúda. Era ágil, curiosa, faminta por entender. De vez em quando, Isabela entrava e se sentava por perto, observando em silêncio. Aos poucos, o ambiente daquela casa fria começava a se aquecer. Não com palavras bonitas, mas com a presença de pessoas que se permitiam existir umas diante das outras. Numa dessas noites, enquanto Henrique tomava um café na cozinha, o mordomo se aproximou, hesitante. "Doutor Henrique, desculpa perguntar, mas... está tudo bem?" "Por quê?" "É que... o senhor tem andado diferente." Henrique olhou para a xícara, pensativo. "Talvez seja porque eu também comecei a escutar." Subiu as escadas devagar, com passos que não queriam mais atropelar o tempo. Antes de dormir, passou pelo quarto da filha. Viu Luana e Isa deitadas no chão, cercadas por folhas, canetas e livros. "O que vocês estão fazendo?" "A gente tá criando um jogo", respondeu Isa. "Um jogo?" "É." A Luana teve a ideia. "Tem que resolver umas perguntas para conseguir sair de um labirinto. Igual aquelas fases de videogame." Henrique se aproximou, curioso. Pegou uma folha com o desenho de um mapa simples e comandos escritos em cima. "Se a resposta for certa, vá para o próximo nível." Leu em voz alta. "Isso é lógica condicional." Luana sorriu. "Aprendi com o senhor. Só deixei mais divertido." Henrique abaixou o papel e olhou para as duas. "Me avisem quando estiver pronto. Quero jogar também." Quando saiu do quarto, ouviu Isa cochichar. "Viu? Eu falei que ele era legal, só estava enferrujado." E Henrique, do lado de fora, pela primeira vez em muitos anos, não se incomodou em ser ouvido. Pelo contrário, sentiu-se visto. O que antes era uma casa cheia de regras, agora começava a virar um lar com histórias. E tudo havia começado com uma pergunta simples. A semana seguia com o céu limpo e tardes abafadas. Henrique, no entanto, sentia algo diferente no ar, como se o tempo, antes arrastado, agora tivesse pressa. Desde que começara a ensinar Luana, os dias pareciam mais curtos, mas também mais cheios de sentido. Numa manhã de quinta-feira, observava Luana concentrada no caderno de exercícios que ele adaptara. O silêncio entre eles não era incômodo, era produtivo. "Você já ouviu falar de lógica binária?" perguntou ele, testando. "Um pouco. 0 e 1, né? Tipo tudo ou nada." Henrique assentiu. "É. Mas às vezes, no meio do tudo ou nada, existe escolha. Isso muda tudo." Ela franziu a testa, pensativa.
Tipo, quando a gente acha que não tem opção, mas tem? Exatamente isso. No fim da tarde, Henrique a chamou na biblioteca. Amanhã eu tenho que ir até a empresa resolver umas coisas. Você quer ir comigo? Eu? É. Só se sua mãe deixar, claro. Luana arregalou os olhos, surpresa. Quero. Mas o que eu vou fazer lá? Observar. Ver como funciona uma empresa. E talvez fazer umas perguntas. No dia seguinte, Jéssica ajeitou o cabelo da filha e emprestou um vestido simples, mas bonito. Luana segurava a mochila com os cadernos como se fosse entrar num lugar sagrado. No carro, ela disparava perguntas. Henrique respondia algumas, outras deixava no ar. Estava curioso para ver como ela reagiria àquele ambiente. Ao chegarem, a recepcionista olhou confusa quando viu Henrique acompanhado de uma menina. Ele apenas disse: "Ela é minha convidada." Subiram direto para o último andar. Na sala de reuniões, executivos esperavam para apresentar relatórios. Henrique entrou com Luana e sentou-se à cabeceira, como de costume. Ela ficou ao lado, calada, mas atenta a cada palavra, a cada gesto. Durante a apresentação de um novo projeto, um diretor usava slides cheios de termos técnicos. Henrique notou Luana franzindo o senho. "Alguma dúvida?" perguntou ele, de repente, surpreendendo a sala. Ela hesitou, depois levantou a mão. "Por que vocês chamam isso de inclusivo se não tem ninguém de periferia no time?" Um silêncio constrangedor tomou conta do ambiente. O diretor, pego de surpresa, tentou justificar. "A gente ainda está buscando diversidade. Mas já começou o projeto, né? Então tá começando errado." Henrique conteve o sorriso. A diretoria não sabia onde enfiar os olhos. Depois da reunião, Luana ficou conversando com um dos estagiários do setor de tecnologia. Henrique os observava de longe. O rapaz, Robson, tinha jeito tranquilo e ouvia Luana com atenção. Depois de um tempo, se aproximou de Henrique. "Senhor Henrique, a sua filha é bem esperta." "Ela não é minha filha. É filha da babá. Mas, de certo modo, está me ensinando como se fosse." Robson sorriu, meio tímido. "Se o senhor quiser, posso mostrar algumas ferramentas online para ela. Tem uns cursos gratuitos bons para a idade dela." "Quero, sim." "E me diga uma coisa, Robson, você é daqui de São Paulo?" "Da Zona Leste. Jardim Romano. Consegui essa vaga porque fiz parte de um projeto social de capacitação." Henrique assentiu, absorvendo a informação. Algo dentro dele se alinhava. Começava a enxergar pontes onde antes só via muros. Ao voltarem para casa, Luana olhou pela janela do carro, pensativa. "O senhor tem sorte." "Por quê?" "Porque o senhor pode mudar as coisas, se quiser. Tem gente que só assiste de longe." Henrique encarou a rua à frente. "Às vezes, a gente passa tanto tempo olhando de cima, que esquece como é lá embaixo." Luana sorriu, sem dizer mais nada. E naquele silêncio carregado de significado, Henrique entendeu. Aquilo não era mais apenas sobre ela. Era sobre ele. Sobre todos. E ele ainda não fazia ideia do que viria depois. Mas sabia, com certeza, que não podia mais voltar a ser o mesmo. Na manhã seguinte à visita de Luana à empresa, a sala da presidência estava em ebulição. 3 diretores o aguardavam, sentados de braços cruzados, enquanto Henrique revisava um contrato. Quando levantou os olhos, já sabia que viriam reclamações. "Henrique", começou Mauro, o mais antigo, "a presença daquela menina ontem deixou todos desconfortáveis. Isso não é um centro comunitário." "Ela só fez uma pergunta", respondeu Henrique, sem alterar o tom. "Ninguém ali foi humilhado. Foi apenas desafiado. Mas ela não faz parte da equipe, nem da empresa. E não é sua responsabilidade", insistiu outro. Henrique fechou o contrato com calma. "Talvez seja." Os olhares se cruzaram, tensos. Ninguém ousava dizer, mas todos pensavam a mesma coisa. Ele estava mudando. E isso ameaçava a estrutura confortável que construíram ao redor dele. "Você não é mais o mesmo", disse Mauro, por fim.
Antes era objetivo, prático. Agora está distraído. Henrique se levantou devagar, caminhou até a janela. E vocês acham que isso é ruim? Silêncio. Do lado de fora, o céu escurecia, pesado, como se acompanhasse o clima ali dentro. Henrique, não somos seus inimigos. Mas se continuar assim, vamos ter que acionar cláusulas de proteção. A empresa precisa de estabilidade. Henrique virou-se. A empresa precisa de propósito. E há anos a gente só olha para a planilha. Os diretores trocaram olhares entre si. Saíram da sala com a expressão fechada, sem dizer mais nada. Depois que ficou sozinho, Henrique sentou à mesa, pressionando as têmporas. Era a primeira vez que sentia o peso real de nadar contra a maré. Estava acostumado a liderar, mas nunca a ser desafiado por quem sempre concordou com tudo. Agora via que talvez o silêncio ao seu redor não fosse respeito, mas medo. E isso o enojava. Mais tarde, em casa, encontrou Luana na cozinha, mexendo num velho controle remoto desmontado. Quando ela viu seu semblante cansado, largou o objeto. Deu problema lá. Henrique soltou o ar devagar. Deu. Por minha causa. Em parte. Ela baixou os olhos, envergonhada. Desculpa. Eu só queria entender as coisas. Não queria atrapalhar. Henrique se aproximou. Você não atrapalhou. Fez algo que muita gente lá dentro esqueceu como se faz. Perguntar. Ela o encarou, tentando entender. E agora? Vai parar? Henrique balançou a cabeça. Não. Mas talvez precise mudar o jeito de continuar. Ela se aproximou mais e falou baixo. Às vezes, quando a gente tá quebrado por dentro, só quem é pequeno vê as rachaduras. Henrique ficou em silêncio. Aquilo o atravessou como uma lâmina. Naquela noite, ele tirou todos os papéis da escrivaninha. Pegou um caderno novo, abriu uma nova pasta no computador e começou a escrever ideias. Rascunhou um projeto, um modelo, um nome, ainda sem saber como viabilizar, mas com clareza do porquê. Era hora de devolver, de usar o que construiu para algo maior, algo que não servisse apenas aos acionistas, mas ao país que ele um dia conheceu e que passou décadas ignorando. Enquanto digitava, ouviu as risadas de Luana e Isa no andar de cima. E então compreendeu, talvez não se tratasse mais de mudar o mundo, mas de garantir que o mundo dessas meninas tivesse chance de crescer diferente. E pela primeira vez, em muito tempo, sentiu-se em paz com a tempestade. Porque agora, ela vinha de dentro. E estava limpando tudo. Era sábado à tarde e o calor parecia derreter o asfalto. Henrique, vestido de forma simples, olhava pela janela do carro com as mãos entrelaçadas no colo. O motorista, desconfiado, confirmou o endereço mais uma vez. Tem certeza que é aqui, Dr. Henrique? Absoluta. O carro entrou numa rua estreita, ladeada por casas humildes, paredes descascadas e varais pendurados com roupas coloridas. Crianças jogavam bola descalças. Sons de música, cheiro de comida no ar. A vida pulsava ali, em contraste gritante com os corredores frios da mansão onde Henrique vivia. Do outro lado da calçada, Jéssica o viu e arregalou os olhos. Caminhou até ele, sem saber se sorria ou pedia desculpas. O senhor veio mesmo. Achei que era importante estar aqui. O pessoal vai estranhar. Que estranhem. Ela riu, nervosa, e o conduziu até o pequeno portão. A casa é simples, disse, envergonhada. Henrique interrompeu. É viva. Isso basta. Ao entrar, sentiu o calor humano como um soco de realidade. A sala era apertada, cheia de cadeiras plásticas, vizinhos conversando alto, panelas fervendo na cozinha e crianças correndo entre os adultos. Luana, com os olhos brilhando, correu até ele. O senhor veio. Prometi que viria, não prometi? Mas achei que o senhor não ia gostar daqui. Henrique abaixou o olhar para ela. Já gostei. E nem andei tudo ainda. Ela puxou sua mão. Vem ver o que eu fiz com a Isa. No quintal, pendurado num varal improvisado, havia um painel com papéis desenhados. Eram mapas, personagens, comandos simples,
o protótipo do jogo que criaram juntas. Henrique observava cada detalhe como se fosse uma obra-prima. Foi você quem desenhou isso. A Isa ajudou nos personagens. Eu fiz os caminhos e os desafios. Isso é programação visual. Criatividade pura. A gente queria que as crianças da rua também jogassem. Então deixamos tudo com lápis e papel, porque ninguém aqui tem tablet. Henrique respirou fundo. Aquilo não era só um jogo. Era a inclusão. Era a solução. No canto do quintal, um grupo tocava um samba leve. Alguém ofereceu a ele um prato de comida, arroz, feijão tropeiro, farofa e linguiça. Henrique aceitou com um sorriso discreto e foi se sentar num dos bancos de madeira. Enquanto comia, moradores se aproximavam, desconfiados no início. Mas à medida que ele falava com naturalidade, perguntava nomes, ouvia histórias, as barreiras iam caindo. E aí, patrão, não tá sentindo falta do ar-condicionado, não? Brincou um senhor de boné surrado. Hoje eu tô respirando melhor do que em semanas, respondeu Henrique, sincero. Luana apareceu com 2 copos de refrigerante. Esse é pra você. Tá quente, né? Muito. Obrigado. Ela se sentou ao lado, suada, sorridente. É estranho ver o senhor aqui. Estranho como? Tipo, igual. Porque antes o senhor parecia de outro mundo. Henrique encarou o chão por um momento. Talvez porque eu era mesmo. Só que agora eu tô reaprendendo o caminho de volta. De repente, a música aumentou. Alguém puxou um pagode animado. Pessoas se levantaram, começaram a bater palmas, a dançar. Luana o cutucou. Vai ficar aí parado? Eu não danço. Nem tenta. Henrique hesitou. Mas diante do olhar dela, levantou-se devagar. Deu 2 passos tímidos, desengonçados, arrancando risos e aplausos. Não era pelo ritmo. Era pelo gesto. Ali, entre o povo, o barulho, o improviso e o afeto, Henrique Vasconcelos descobria algo que o dinheiro jamais comprou: pertencimento. E enquanto dançava com Luana segurando sua mão com orgulho, sentiu que, naquele momento, tudo estava no lugar certo. No fundo, não era ele que estava ensinando. Era ele quem, enfim, estava aprendendo. Na segunda-feira, o prédio da empresa estava mais silencioso do que o habitual. Henrique chegou cedo, sem avisar ninguém, e foi direto para sua sala. As janelas deixavam entrar a luz da manhã e, sobre a mesa, havia apenas um notebook aberto e uma pilha de papéis com anotações feitas à mão. Durante o fim de semana, ele havia estruturado uma proposta ousada, um programa nacional de inclusão digital, voltado para crianças e adolescentes de comunidades periféricas. A ideia era simples e revolucionária ao mesmo tempo: ensinar tecnologia desde cedo, com linguagem acessível, para que mais Luanas tivessem oportunidade de transformar o próprio destino. Chamou Mauro, Sandra e Robson para a reunião. Os 3 sentaram-se em silêncio, sem saber exatamente o que esperar. Vou direto ao ponto, começou Henrique. Estou criando um programa de bolsas educacionais voltado à capacitação tecnológica de jovens em vulnerabilidade social. A empresa vai bancar. E vamos começar pelas regiões com menor índice de acesso digital do país. Mauro coçou a cabeça, tentando encontrar um argumento. Henrique, isso é bonito no papel, mas... E o retorno? Qual o plano de monetização? O retorno é social. E a gente já lucra demais. Chegou a hora de devolver. Sandra, normalmente neutra, se manifestou. Isso pode mudar a imagem da empresa e inspirar outras iniciativas. Eu apoio. Henrique então voltou-se para Robson. Você vai coordenar o projeto. Quero alguém que entenda a realidade e tenha vivido ela de dentro. Você aceita? Robson arregalou os olhos. Eu sou só estagiário. Não mais. A partir de hoje, você é analista pleno. E se fizer um bom trabalho, vira gerente desse núcleo. Robson engoliu seco, emocionado. Não sabia se sorria, se agradecia ou se chorava. No mesmo dia, a empresa fez o anúncio oficial. O nome do programa causou surpresa: Projeto Luana.
Henrique não explicou publicamente o motivo. Apenas disse que homenageava alguém que reacendeu nele o compromisso com o futuro. A imprensa noticiou o gesto, os comentários nas redes sociais se multiplicaram, e pessoas começaram a compartilhar histórias semelhantes. Mas Henrique recusava entrevistas. Não buscava aplausos, queria ação. À noite, em casa, chamou Luana até a biblioteca. Estava sentado à mesa com uma caixa sobre o colo. Tenho uma coisa para você. Ela se aproximou devagar. Henrique abriu a caixa e tirou um notebook novo, com tela sensível ao toque. É seu. Para continuar aprendendo. Os olhos de Luana brilharam. Tocou o aparelho como se fosse um tesouro. Eu nunca tive um computador. Agora tem. E dentro dele, ele entregou um envelope branco. Tem uma carta. Luana abriu. A letra de Henrique era firme, pausada. Você me ensinou mais do que muitos livros. Obrigado por me lembrar que ensinar não é falar alto, é escutar pequeno. Continue perguntando o que ninguém quer responder. Esse mundo precisa de mais gente como você. Ela leu em silêncio, depois abraçou o papel contra o peito. Eu também aprendi muito com o senhor. Henrique respirou fundo. Eu passei anos achando que já sabia tudo. Mas você me virou do avesso. Jéssica, observando da porta, levava a mão à boca, com os olhos marejados. Aquilo era mais do que reconhecimento. Era a quebra de uma muralha. Henrique se levantou, tocou de leve o ombro da menina e disse: Agora é com você. Ensina aos outros o que eu comecei a te mostrar. E não deixa ninguém dizer que não dá. Luana assentiu, determinada. Não vou deixar. Naquela noite, pela primeira vez desde que perderá a esposa, Henrique sentou-se no jardim com o livro nas mãos e o coração em paz. Porque agora sabia que seu legado não estava nos números, nas ações ou nos lucros. Estava nas vidas que tocava. E naquela que mais o transformou. Uma menina que só queria entender o mundo. E acabou mudando dele. Era fim de tarde, e o céu sobre São Paulo exibia tons alaranjados misturados ao azul acinzentado. Uma brisa leve entrava pelas janelas abertas da casa de Henrique. Na sala de jantar, a mesa, antes imponente e solitária, agora era cercada de vozes, risos e pratos compartilhados. Henrique se sentou ao centro, mas não mais como um rei isolado. À sua esquerda, Isa falava animada sobre um novo desenho que queria transformar em jogo. À sua direita, Luana explicava para um pequeno grupo de convidados como funcionava um comando então usando copos e guardanapos como exemplo. Se esse copo estiver cheio, ela dizia, apontando, então a gente brinda. Se não, a gente enche. Entenderam? Todos riram. Um dos convidados era Robson, que agora liderava com firmeza o projeto Luana em sua fase piloto. Também estavam presentes 2 jovens selecionados no programa, vindos de regiões periféricas, que conheceram a casa naquele dia e se encantavam com a naturalidade do ambiente. Jéssica, mais tranquila do que nunca, servia a mesa com a ajuda dos funcionários, que agora conversavam livremente, sem o receio de antes. O clima era outro. A mansão não mudará de forma, mas seu espírito havia se transformado. Henrique levantou o olhar. Observava tudo em silêncio, com um leve sorriso no rosto. A comida era simples, arroz soltinho, carne de panela, legumes salteados e salada fresca. Mas havia algo mais alimentando todos ali, conexão. Isabela, entre uma garfada e outra, olhou para Luana. Você é tipo minha irmã agora, né? Luana riu. Irmã de ideias, pelo menos. Henrique interrompeu. De ideias, de coragem, de afeto e de futuro. Isso é mais forte que qualquer laço de sangue. Todos se calaram por um instante. Era uma daquelas pausas que não causam desconforto, mas reverência. Depois do almoço, foram todos para o jardim. Algumas crianças desenhavam no chão com giz colorido. Outras testavam pequenos jogos de papel criados por Luana e Isa. Henrique caminhava devagar, observando cada detalhe. Passou por Robson, que estava explicando para um dos garotos como instalar um programa no notebook. Robson, disse Henrique, parando ao lado dele, não esquece de anotar tudo o que eles perguntarem.
As dúvidas deles vão ajudar a melhorar o curso. Já tô fazendo isso. Cada pergunta nova vira conteúdo pro próximo módulo. Ótimo! E lembre-se, quem ensina também aprende. Mais adiante, Isa e Luana preparavam uma apresentação improvisada. Henrique se sentou numa cadeira de madeira, com uma toalha dobrada no colo. As meninas subiram em 2 banquinhos e começaram a falar sobre o jogo das decisões, uma nova ideia que misturava lógica com empatia. As escolhas dos jogadores mudariam não só o final do jogo, mas também a forma como outros personagens se comportavam. Henrique assistia encantado. A plateia prestava atenção como se estivesse diante de um espetáculo. Ao final, palmas calorosas preencheram o ar. Luana olhou para ele e disse: "Esse jogo é só um começo. O senhor falou que escolha muda tudo. A gente acredita nisso agora." Henrique assentiu, com olhos marejados. "E nunca se esqueça disso." No fim do dia, quando os convidados começaram a se despedir, Henrique ficou na varanda observando o entardecer. Isa sentou-se ao lado dele, com uma das folhas coloridas do jogo nas mãos. Pai. Sim. "A gente vai fazer mais dias assim?" Ele olhou para ela, depois para a casa cheia de vida atrás de si. "Agora, vai ser sempre assim." Isa encostou a cabeça em seu ombro, e juntos ficaram ali, em silêncio. E assim, o homem que antes comia sozinho entendeu que a verdadeira riqueza não estava nos muros altos, nem nas ações da empresa, mas nas conexões que construiu, com sua filha, com uma menina curiosa, com uma comunidade esquecida. Se você chegou até aqui, sabe, toda história pode mudar com uma pergunta simples. E se essa história te tocou, se inscreve no canal e clica no vídeo aqui do lado, porque a próxima história pode começar com uma nova pergunta, talvez feita por você.